Está no ar o Revista TST com as notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. E a gente continua fazendo o programa de casa em razão das restrições impostas pela Covid-19 e para garantir a saúde e segurança de toda a equipe. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Banco Itaú deve pagar horas pré-contratadas à bancária. Operador de câmera não integrará diárias de viagem ao salário. Empresa Brasil de Comunicação terá que reintegrar editora com leucemia. Você também confere a cerimônia de entrega do segundo prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. E ainda, TST inicia nova etapa de retorno ao trabalho presencial. A gente começa o programa de hoje trazendo um destaque da seção 1 de dissídios individuais. O Banco Itaú vai ter de pagar horas extras pré-contratadas a uma ex-bancária. Veja os detalhes na reportagem. No início do processo, a bancária alegou que, ao ser admitida, o antigo Banestado, posteriormente adquirido pelo Banco Itaú, pré-contratou 2 horas extras diárias. Os valores eram pagos a ela com o registro de hora extra eventual. A prática, no entanto, é vedada pela súmula 199 do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o inciso 1 da súmula, a contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com um adicional de no mínimo 50%. O inciso, no entanto, faz uma ressalva. As horas não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. De acordo com o processo, os recibos de pagamento apresentados pela ex-bancária comprovavam a contratação das horas a partir de maio de 1993. 2 anos após a admissão dela no banco. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, entendeu que houve pré-contratação de horas extras, ainda que o pagamento tenha ocorrido depois do início do contrato. A decisão do regional observou que a prática ilícita, conhecida como pré-contratação, é reprimida porque atenta contra a proibição ao salário complessivo e o princípio da irredutibilidade salarial, além de configurar renúncia prévia a direitos de jornada reduzida dos bancários. Ainda segundo o TRT, o procedimento costuma ser utilizado como artifício para mascarar parcelas que, por natureza, constituem salário. O banco recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e a 8ª turma afastou a condenação do pagamento referente às horas a mais. Para a turma, o regional decidiu em desconformidade com o entendimento do TST. A bancária, então, entrou com recurso na seção 1 de dissídios individuais. Na SDI 1, os ministros debateram se as provas levantadas pelas instâncias anteriores permitiriam concluir que houve fraude na contratação das horas a mais, o que autorizaria a aplicar a súmula 199 do TST. O relator do caso, o ministro Alexandre Ramos, teve o mesmo entendimento da turma. Não se configuram pré-contratação as pactuadas após a admissão. Como não há, a partir das premissas do acórdão regional, uma discussão de fraude, de vício de consentimento, de coação, e a pré-contratação, a partir da referência constante do acórdão regional, de que aproximadamente 2 anos após a admissão, reitero, os valores eram fixos, me parece que se coaduna com a própria finalidade da pré-contratação. Mas o ministro Breno Medeiros abriu divergência. Após citar diversos precedentes, o ministro destacou que, mesmo quando a contratação de horas extras ocorre após a admissão do bancário, constatada comprovadamente a intenção do empregador de impedir a incidência da súmula 199, é nulo o ajuste. Dessa forma, a circunstância de o acordo de prorrogação de horas ter sido pactuado no curso do contrato de trabalho após a admissão não afasta a incidência do item 1 da súmula, diante do evidente intuito de mascarar a pré-contratação de horas extras. Eu entendi aqui que há especificidade, conheço os desembargos
E aí, com relação ao mérito, eu estou aplicando o entendimento da SDI, que veio evoluindo durante o tempo. Do início, realmente havia esse entendimento que era quando da admissão. Depois, o entendimento da SDI evoluiu no sentido que, ultrapassados 3 meses no contrato de experiência, haveria pré-contratação. E, por último, entendeu que essa pré-contratação ela está vinculada independentemente do tempo. O ministro José Roberto Pimenta acompanhou a divergência. Aqui, desde 2012, 2013, o ministro Augusto também enfatizou isso, em sessão completa, entendeu-se que quando houver registro fático de que havia pagamento a título de horas extras, sobre o rótulo de horas extras, mas sem vinculação com a jornada efetivamente prestada, tratar-se-á de situação que não passa pelo crivo do artigo 9º da CLT. Nesse sentido, como disse o ministro Hugo antes, é qualificação jurídica de fraude. Não há necessidade do acórdão regional magicamente, ritualmente, ter falado de fraude. Então, nesses casos, não incide o verbete da nossa súmula 199.1, que fica integralmente mantido. O artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, diz que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. No entanto, a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, teve o mesmo entendimento do relator. Para a presidente, não há prova de fraude, e sim uma presunção pela contratação das horas extras 2 anos após a admissão. Então, se está presumindo uma fraude, ou seja, está se admitindo aqui decisão contrária à súmula, não por fraude em concreto comprovada, não, mas por presunção. Mas, por maioria, prevaleceu o voto da divergência e a SDI 1 restabeleceu a decisão do regional que condenou o banco ao pagamento das horas extras ao espólio da bancária. E não deixe de conferir no site do TST o calendário de sessões telepresenciais dos órgãos judicantes. O endereço é tst.jus.br. E depois do intervalo, os principais julgamentos das turmas do TST. Estamos de volta e vamos conferir casos de destaque no nosso giro pelas turmas do TST. E eu começo com um destaque da 8ª turma. Um operador de câmera do Canal Rural não conseguiu o direito de integrar ao salário diárias de viagens. Veja na reportagem. O profissional disse que era responsável pela transmissão de leilões pelo Canal Rural e fazia cerca de 10 viagens por mês. Na ação trabalhista, ele pediu o pagamento das diferenças de adicionais de viagem não pagos durante o período do contrato e a repercussão desses valores em férias, gratificações natalinas e outras parcelas salariais. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a sentença. De acordo com o TRT, os recibos salariais demonstravam que a parcela superava o limite de 50% do salário. Além disso, para o regional, norma coletiva que nega a incorporação dos valores representaria renúncia a direito legalmente previsto. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso de revista da empresa na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, destacou que as diárias eram destinadas a custear a alimentação e que a empresa exigia a comprovação dos gastos. Assim, os valores têm natureza indenizatória. Ora, se uma vez comprovado que as diárias, mesmo superiores, 50% do salário do reclamante, eram destinadas a cobrir despesas que é de se afastar a integração delas ao salário. Assim, a 8ª turma reconheceu a natureza indenizatória das diárias e negou que os valores fossem incorporados ao salário. A decisão foi unânime. A 5ª turma afastou o direito de indenização substitutiva a um servente de Santa Catarina com capacidade para o trabalho. Veja os detalhes na reportagem. No processo, o servente disse que havia trabalhado por 13 anos para uma fabricante de embalagens e que foi demitido quando sofria de problemas na coluna lombar.
relatou que tinha de movimentar tambores de tinta de 200 quilos, o que teria agravado as dores. Em defesa, a empresa negou a origem da doença no trabalho e a incapacidade laboral do empregado ao ser dispensado. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a condenação que havia entendido que a empresa não poderia ter demitido o empregado em razão do reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, decorrente de doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho. Apesar de entender que o empregado não ficou incapacitado para o trabalho, a decisão do TRT levou em conta a conclusão da perícia de que as atividades exercidas pelo servente contribuíram para o agravamento da doença. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para a quinta turma, nos termos da súmula 378 do TST, os pressupostos para a concessão da estabilidade são o afastamento superior a 15 dias e o recebimento do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que tenha relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Além disso, a Lei 8.213, de 1991, não considera como doença do trabalho as que não produzam incapacidade laborativa. No caso, o TRT, embora mantendo o reconhecimento da concausalidade, registrou expressamente a ausência da incapacidade. Sendo assim, a quinta turma decidiu que a empresa não terá de pagar indenização substitutiva do período da estabilidade acidentária ao servente, por não ter sido caracterizada a doença ocupacional para fins de condenação. A decisão foi unânime. E vamos ao nosso último destaque de hoje. A sexta turma determinou a reintegração de uma editora da empresa Brasil de Comunicação, EBC. Ela havia sido dispensada durante um tratamento para leucemia. A editora trabalhou na EBC por 16 anos. Ela foi contratada em cargo comissionado. Em 2010, começou um tratamento para leucemia. 6 anos depois, foi exonerada. Na reclamação trabalhista, a empregada sustentou que a doença tinha origem ocupacional devido à exposição à radiação dos aparelhos de radiodifusão e, por isso, teria direito à estabilidade provisória. Alegou ainda que a dispensa foi discriminatória. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região afastou a origem ocupacional e entendeu que a estabilidade provisória não se enquadraria no caso, pois restringiria o ente público da faculdade de livre exoneração prevista em lei. O TRT também afastou o conceito de doença estigmatizante, que caracterizaria a dispensa discriminatória. O caso chegou à sexta turma do TST. O relator do recurso de revista da editora, ministro Lélio Bentes Corrêa, assinalou que, conforme a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, a obrigatoriedade do combate à discriminação abrange as relações de trabalho firmadas com a administração pública. Conforme o relator, a dignidade da pessoa humana, prevista na Constituição Federal, está acima do direito à livre nomeação e exoneração. Dessa forma, de acordo com o ministro, o caso enquadra-se na súmula 443 do TST, que presume discriminatória a despedida de empregado portador de doença grave, que suscite estigma ou preconceito, e garante ao trabalhador o direito à reintegração no emprego. No caso concreto, por incidência da nossa súmula, havendo o reconhecimento de que a empresa tinha ciência do estado de saúde da empregada, o ato demissional é presumido discriminatório, e daí, portanto, a motivação vedada por lei, salvo comprovação em sentido contrário a cargo da própria reclamada. Que, no caso concreto, isso é incontroverso nos autos, não produziu nenhuma prova de que tivesse motivos de ordem técnica, de reformulação empresarial, enfim, qualquer fundamento que pudesse justificar essa demissão. Por unanimidade, a sexta turma considerou nula a dispensa e determinou a reintegração da empregada com o restabelecimento de todos os benefícios, inclusive o plano de saúde. E no próximo bloco,
TST dá início à primeira etapa de retorno ao trabalho presencial. Estamos de volta. O Tribunal Superior do Trabalho deu início à primeira etapa intermediária de retorno das atividades presenciais. A nova etapa prevê a possibilidade de realização de sessões híbridas. Aos poucos, esses sons voltam a ecoar no Tribunal Superior do Trabalho. É o barulho da vida, né? Que está voltando e a gente fica feliz porque percebe que o silêncio realmente está ficando para trás. Desde o dia 1º de outubro, a movimentação de ministros, servidores e colaboradores no TST está mais frequente, em razão do retorno parcial das atividades presenciais. A medida está prevista no Ato Conjunto 217 de 2021. Dentro do tribunal foram sinalizados os pontos de maior circulação de pessoas, com informativos recomendando o distanciamento. Aqui no TST, os advogados interessados em acompanhar os julgamentos presencialmente deverão estar vacinados com as 2 doses ou imunização de dose única há pelo menos 15 dias. Para assegurar o distanciamento físico, o número de assentos disponíveis aos advogados foi restrito a 1/3 do total. Nesta etapa 1 de retorno, as sessões de julgamento poderão ser híbridas. A 4ª turma do TST foi a primeira a atuar no modelo híbrido. A sessão realizada em 4 de outubro contou com a presença do ministro Ives Gandra e do ministro Alexandre Ramos e a participação telepresencial do ministro Caputo Bastos e de advogados. No dia seguinte, a 5ª turma iniciou os testes para adotar o mesmo formato. A secretária de Saúde do TST, Esterlina Araújo, enfatiza que mesmo com a liberação das atividades presenciais, todos devem manter os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Esse retorno de até 50% dos servidores é um teste para que a gente possa verificar se há segurança absoluta de retorno de 100% ao trabalho daqui a alguns meses. Deve manter o distanciamento de pelo menos 2 metros, 1,5 metro entre as pessoas, o uso constante de máscara de proteção facial e a limpeza das mãos, a higienização das mãos, ou com água, lavando, ou com álcool gel. Todos nós temos responsabilidade de preservar a saúde no ambiente de trabalho. Para o secretário de Segurança Institucional do TST, este momento do retorno parcial traz a sensação de dias melhores. A Secretaria de Segurança, em momento nenhum, parou. Então, eu estou aqui desde o início da pandemia e percebi o esvaziamento do tribunal, que ficou deserto por um longo período de tempo. E agora, com essa retomada, a gente começa a perceber, a reencontrar os amigos e a ver uma nova esperança, um novo momento do tribunal. Então, assim, está sendo um momento bem bacana, bem legal mesmo. Foi realizada no TST a cerimônia de entrega do 2º Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. A edição deste ano fez parte das comemorações dos 80 anos da Justiça do Trabalho. A premiação ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho, com transmissão ao vivo pelo canal do TST no YouTube. O tema desta edição foi Justiça do Trabalho, a importância e os avanços da justiça social. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, ressaltou que o prêmio é também uma forma de homenagear e valorizar o trabalho da imprensa. Acho que nós valorizamos a imprensa e a imprensa nos valoriza, porque por meio da divulgação do que nós fazemos, do que o Poder Judiciário Trabalhista realiza em termos de prestação judicional, de conciliação, de satisfação das execuções, todos os trabalhos desenvolvidos pela Justiça do Trabalho são divulgados e chegam ao conhecimento da população, do cidadão, por esse meio, né, das mídias, nas suas mais diversas vertentes. Então, é uma reciprocidade, digamos.
Segundo o presidente do Comitê Gestor das Ações em comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra, o evento foi uma ótima oportunidade de celebrar as 8 décadas da instituição. Nada melhor do que fazer com que a sociedade conheça esses 80 anos da Justiça do Trabalho através de jornalismo, de todas as formas em que nós temos, o impresso, o do web, o televisivo, de radiodifusão, que os jornalistas se sintam incentivados a pesquisar, conhecer e difundir a história da nossa Justiça do Trabalho e como ela funciona hoje. Foram inscritos 96 trabalhos em 5 categorias: telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, jornalismo impresso e mídias digitais. A comissão julgadora avaliou as produções com base em critérios de adequação ao tema, linguagem, estética, originalidade e utilidade social. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, participou da comissão julgadora e destacou a qualidade dos concorrentes. Trabalhos diferenciados, muito ricos em informação e com uma abrangência bem ampla, de modo que nós podemos ter uma dificuldade maior para poder avaliar a todos. De fato, todos os trabalhos apresentados, que foram selecionados, eles tiveram uma qualidade de eficiência muito grande. O primeiro colocado de cada categoria recebeu prêmio de R$10 mil, além de troféu e certificados para todos os integrantes da equipe. Beatriz Arantes Olivon foi a vencedora na categoria Jornalismo Impresso. A reportagem abordou como os transtornos mentais afetam a vida de profissionais, sendo a principal causa de afastamento do trabalho. Na reportagem, a gente parte de alguns dados do sistema de saúde que indicam que na justiça a principal causa de afastamento do trabalho são os transtornos mentais. Então, isso tira um pouco aquela ideia que muita gente tem de que quem tem salários mais altos ou é concursado não está sujeito a isso não acontece. Muito pelo contrário, é um grande problema também no setor de justiça. E a ideia da matéria foi jogar um pouco de luz nesse assunto. O Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo tem por finalidade estimular e valorizar a produção de trabalhos jornalísticos que promovam a reflexão e a conscientização sobre as relações de trabalho. Além disso, visa reconhecer a importância da imprensa na difusão de informações relevantes para a sociedade. E veja agora outras notícias que marcaram a semana. O Tribunal Superior do Trabalho lançou uma página com informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e as iniciativas adotadas para garantir a proteção dos dados de pessoas físicas que utilizam os serviços oferecidos pelo TST. No espaço é possível obter informações sobre a comissão permanente instalada no TST com a finalidade de estabelecer as regras de segurança, boas práticas, governança e procedimentos a serem adotados pelo Tribunal e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para atender à norma. A página também reúne notícias relacionadas e links para legislação e atos que regulamentam o tema no âmbito do Poder Judiciário. Para conferir, acesse tst.jus.br. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho realizou um webinário sobre o novo portal do Sistema e-Gestão, destinado a magistrados e servidores da Justiça do Trabalho. O evento apresentou as novidades da ferramenta, que traz dados estatísticos da Justiça do Trabalho por meio de um acesso mais dinâmico e com melhor desempenho e navegabilidade aos usuários. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Correia da Veiga, explicou que a nova plataforma permite trazer conquistas cada vez maiores para melhorar a apresentação de dados estatísticos e destacou o aprimoramento do e-Gestão ao longo dos últimos 13 anos. O novo portal pode ser acessado em tst.jus.br/corregedoria. Entre os dias 18 e 22 de outubro, será realizado o 6º Seminário Internacional do Programa Trabalho Seguro, que neste ano terá como tema a construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
O evento é promovido pelo Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Justiça do Trabalho e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do TST no YouTube. Inscrições podem ser feitas até o dia 18 de outubro pelo site csjt.jus.br. Pandemia da Covid-19 nas relações de direito do trabalho é o tema do mês de outubro da Biblioteca Digital do TST. Uma pequena bibliografia selecionada a partir desse assunto está disponível gratuitamente. Para ter acesso ao material, visite a página da biblioteca em tst.jus.br/biblioteca. E a nossa edição de hoje termina aqui. Outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.